Educadores do Enem apresenta... Fala galerinha, beleza? Professor Paulo de Química na área, Educadores do Enem. Um tema super importante. Não cai, despenca nas provas do Enem. Você que vai prestar aí o Enem 2020, veja nossas aulas, beleza? Várias aulas, vários temas importantes na química, na física, na biologia, ciências da natureza, beleza? Então a primeira coisa que nós temos que perceber é chuva ácida. Termo muito importante que é designado, né, a precipitações que têm um pH menor do que o 5,6, como aí está no texto para vocês, ó. A chuva normalmente é considerada ácida, meus queridos, sempre foi, beleza? Por quê? Quando você tem uma respiração, quando você tem um vulcão, que é muito importante, hoje tem vários noticiários aí falando sobre os vulcões que estão em erupções ainda, a própria atmosfera, raio, tem nitrogênio, tem oxigênio. Raio forma o NOx, que são os óxidos de nitrogênio que vão causar, né, formar a chuva ácida com o ácido nítrico, ácido nitroso. Beleza? Mas a definição mais importante é ali a imagem que está na sua direita, ó. O NO2, o SO2, está faltando ali o CO2 e outros gases que poderão formar a chuva ácida. Agora notem aí no seu material, para ser uma chuva considerada ácida, porque ela sempre foi, mas para ser chamada de ácida, tem que ter um pH abaixo de 5,5. Agora, como que isso cai no Enem? Como que está sendo cobrado isso? Da seguinte maneira, ó. Essa questão é uma questão do Enem que já caiu, ó. Em 1872, Robert Angus Schmidt criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono, CO2, como comentei com vocês, e de enxofre, o SO2, na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor. Isto é muito importante você salientar. Professor Jair, professor de Geografia, vai comentar isso com vocês. O que pode sair aqui de poluição não necessariamente cai aqui de poluição. Os ventos podem levar isso para o município vizinho, para o estado vizinho ou para o país vizinho, ou talvez até outro lugar do planeta. Beleza? Então é uma informação extremamente importante isso. Ó. Podem ser levados pelos ventos que podendo provocar a reação em regiões distintas. A água, dessa forma pura, apresenta pH 7, pela escala de pH que a gente conhece. E ao contatar agentes poluidores, reage modificando o pH para 5,6, como estava na primeira tela, e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência. Então, meus queridos, aqui que é importante salientar, ó, ele está focando, você tem que entender o foco da questão do Enem. Ele está falando sobre chuva ácida. Então, a resposta tem que ver o que isso provoca dentro do nosso ambiente. Por exemplo, alteração do pH do solo, alteração do pH do rio, corrosão de estruturas, de metais, de rochas e assim por diante. Então, o foco é esse, é a modificação do nosso ambiente pela ação da chuva ácida. Letra A corrosão de metais, ó, acabei de falar, pinturas, óbvio, monumentos históricos, perfeitamente correto, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Meus queridos, tá vendo? Ó, não soa legal? Não soa bonitinho? Soa, né? Consequentemente, essa terá que ser a nossa resposta. Letra B, mas vamos lá comentar as demais alternativas ali, ó. A diminuição do aquecimento global. Meu querido, falou sobre chuva ácida. Falou alguma coisa sobre questão ambiental? Não confunda as coisas, hein? Uma coisa é chuva ácida, outra coisa é a questão ambiental, efeito estufa, aquecimento global. Tem um tópico, um tema que eu vou comentar isso com vocês na sequência.
Então, já descarta. Letra C, a destruição da fauna e da flora e redução dos recursos hídricos. Pessoal, recursos hídricos, vai acabar a água pela chuva ácida? Vocês estão vendo que não tem nexo uma informação com a outra? Descarta. Tranquilo? Agora, ó, letra D, enchentes. Pessoal, está falando sobre chuva ácida. A chuva, ela está sendo normal em qualquer momento da sua vida. Pode ser que caia mais uma chuva ali, mais uma chuva acolá, mas a chuva ácida vai causar mais enchentes? Também não. Então não pode ser a letra D. E letra E, a degradação de terras nas regiões semiáridas localizadas em sua maioria no Nordeste. Pessoal, a chuva só vai ser ácida no Nordeste? Está vendo que vários distratores, que são as nossas alternativas, elas não coincidem com o que o texto estava informando para vocês? É essa a característica da prova do Enem. Você primeiro tem que fazer uma bela de uma leitura rápida, caneta na mão, selecionar o que é importante para aquela questão. Chuva ácida, destruição de rios, não destruição do rio, mas alteração do pH do rio, do solo, corrosão de metais, de rochas e assim por diante, como eu comentei. Beleza? É assim que o Enem cobra os tópicos mais importantes. Bacana? Agora, ó, vamos ver aqui algumas informações importantes, ó. Algumas reações. Não precisa ficar decorando isso, ainda não precisa decorar nada. Você tem que entender algumas das substâncias mais importantes. Que nem aqui, ó, S, formando, né, o oxigênio, formando o SO2. Formando o SO3, como eu citei para vocês, que são os óxidos de nitrogênio. Consequentemente, vai formar ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, que são constituintes da chuva ácida. Nós podemos também ter quem? Os nitrogênios. O nitrogênio reagindo com o oxigênio, produzindo os óxidos de nitrogênio, que em contato com a água vão formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. Olha essa imagem do lado, ó, é uma floresta. O que aconteceu com essa floresta? Ela foi danificada perante a chuva ácida. Mas será que essa chuva ácida veio do local, da região do local próximo a esta floresta? Acredito que não, tudo vai depender da poluição, da indústria, o tipo de indústria que você tem ali. Então o que eu queria que vocês guardassem aí, essas informações. Alguns gases importantes, guarde aí, CO2, SOx, SO2, SO3 e os NOx. O NO2, N2O4 e assim por diante. Esses são os principais constituintes da chuva ácida. O que a chuva ácida transforma? E qual é a consequência? Isso que tem que estar bem claro na sua cabecinha. Bacana? Agora, ó a estatuazinha da imagem ali, ó. Eu acredito que quando ela foi colocada nesse monumento aí, ela tinha uma face muito mais integrada. Hoje não, né? Que essa estátua aí é a base de carbonato de cálcio, beleza? Como o texto está dizendo ali, o CaCO3. Perante o ácido, ela se decompõe em CO2, água. A reação você não precisa ficar decorando, mas é importante que quando você tem a chuva ácida, você destrói essas rochas, os metais, o pH do solo, o pH do rio, do lago, do mar e assim por diante. Bacana? E aqui a tela mais importante, ó. Isso aqui vocês vão ver muito aí nas nossas aulas. Quanto maior for a concentração de H+, que é o que dá o caráter ácido, maior será a acidez e menor terá que ser o pH do meu meio. E olha o que pode causar. Isso a gente vai ver numa outra aula muito importante, que é a aula de deslocamento de equilíbrio químico. O que acontece quando você altera o pH de um rio, de um lago, ou do oceano, ou do próprio solo? Você pode causar sérios danos. Tá vendo a mortezinha do peixinho ali, ó? Então, você pode ter uma simples alteração de pH causando a mortandade dos peixes ali. Bacana? E é assim que a gente pode terminar a nossa aulinha. Chuva ácidas, as suas causas, como citei para vocês, ó, a acidez do solo, não só do solo, mas de rios, lagos, oceanos, né, e do próprio ar atmosférico da chuva, perda da biodiversidade, lentidão no desenvolvimento dos vegetais, que o Cornélio pode comentar isso muito simplesmente, desenvolvimento de doenças e destruição de monumentos e obras civis.
Então, é isso, meus queridos. Esse seria o nosso primeiro tema, um tema muito importante e corriqueiro aí nas provas do Enem. Bacana? Não esqueçam de acessar mais as nossas aulas aí, nossos temas e de outros professores também. Educadores do Enem a serviço da sua aprovação. Bacana? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!